Olá, eu sou o professor Jairo Postal. Em dois vídeos anteriores, nós já estudamos o signo linguístico e as linguagens denotativa e conotativa. Vamos reunir agora todos esses conceitos já estudados e vamos aplicá-los em textos denotativos e textos conotativos, ou texto denotado e texto conotado. Vamos pegar como exemplo uma fábula famosa, conhecida de todos, A Cigarra e a Formiga. Vamos ler. A cigarra, sem pensar em guardar, a cantar passou o verão. Eis que chega o inverno, e então, sem comida na despensa, como saída ela pensa em recorrer a uma amiga, sua vizinha formiga, pedindo a ela emprestado algum grão qualquer bocado, até o bom tempo voltar. Antes de agosto chegar, pode estar certa a senhora, pago com juros, sem demora. Generosa certamente a formiga não seria. Que fez você até outro dia? Perguntou a imprevidente. Eu cantava, sim senhora, noite e dia sem tristeza. Você cantava? Que beleza! Muito bem, pois dance agora. Bom, nós temos aqui uma famosa fábula, A Cigarra e a Formiga. A história está aí em forma de versos, mas todos a conhecem, né? Durante o verão, uma cigarra do alto de uma árvore ficava cantando, tocando sua viola, enquanto as formigas ficavam de um lado para outro, levando folhas para o formigueiro. E a cigarra zombava delas. Por que elas perdiam tanto tempo indo de um lado para outro, se elas poderiam pegar a folha a qualquer momento e comer? A natureza oferecia isso a elas. Elas ignoravam o que a cigarra dizia e continuavam levando as folhas para o formigueiro. Eis que chega o inverno, um inverno rigoroso, as folhas ficam congeladas e a cigarra não tem mais como pegar as folhas para comer. Ela começa a passar fome e frio. Ela desce, vai ao formigueiro, bate à porta, a formiga vem recebê-la e ela, descaradamente, pede uma ajuda que um dia ela paga até com juros, se preciso for. A formiga não tem piedade. A formiga é irônica. A formiga pergunta a ela o que ela fez durante o verão. Ela disse que cantava. Ela fala, pois agora dance. Não é? Então vejam que curioso. Nós temos aí um final que não é feliz, é triste. Diz-nos a fábula que a cigarra morreu de fome e de frio. Agora, a nossa pergunta é, esse texto, ele deve ser lido literalmente, ou seja, denotativamente? Nós já vimos o que é o sentido denotativo de uma palavra. Nós temos a denotação quando uma palavra é empregada literalmente, no seu sentido próprio, aquele primeiro que aparece lá no dicionário. Então, se eu disser que o muro é feito de pedra, pedra aí quer dizer pedra mesmo, sentido denotativo. Se eu disser que alguém tem um coração de pedra, a palavra pedra aí está no sentido figurado. Ninguém tem literalmente um coração de pedra, pedra aí está no sentido conotativo. Eu já disse no último vídeo sobre denotação e conotação que a denotação e a conotação não se limitam apenas à palavra. Ela pode se estender por todo o texto. E aí nós vamos lembrar o que é signo. Signo é todo elemento portador de significação. Então, uma palavra é signo e existem os signos maiores, que são o texto, os textos. Então, toda essa fábula, ela tem uma significação. É um signo, tá? Mas como nós devemos ler isso? É uma história infantil em que animais conversam? Ou nós temos aí nas entrelinhas uma informação, uma leitura que subjaz, está por baixo
dessa literatura aparentemente infantil? Bom, o que nós temos que levar em conta é o seguinte: nós temos aqui dois animais como personagens, cigarra e formiga. Só que a cigarra e a formiga não se comportam como animais. Elas têm características humanas, não é? Uma canta, a outra poupa. Nós não temos animais, né, previdentes que poupam, que guardam. Uma pede emprestado, vai pedir lá emprestado um bocado, um grão. A outra nega o empréstimo. Uma se humilha, a cigarra, ao ir ao formigueiro, ela está se humilhando, porque ela zombava das formigas durante o verão, enquanto elas trabalhavam e ela cantava. E a outra ironiza. Ela fala, que beleza, o que você fazia? Cantava? Pois agora dança, ela é irônica. Ora, gente, são características humanas. Então isso me autoriza a ler esse texto numa estrutura mais profunda, como uma história voltada a gente grande, né? A homens e não a crianças. Nós temos aí uma representação, as palavras estão todas empregadas num sentido figurado. Essa reiteração, essa repetição de características humanas nos obriga a ler a fábula como uma história de homens e não história de animais. Tá? Então nós podemos dizer que há uma pluralidade de leitura. Tá? Esse texto nos oferece essa pluralidade. Eu posso ler isso superficialmente, como uma história infantil, cigarra conversando com formiga, ou posso fazer uma leitura mais profunda. Há uma leitura de homens que subjaz, ou seja, que está por trás, está por baixo dessa história de bichos. Tá? Então nós podemos dizer que a fábula inteira, na sua integralidade, é um signo conotado, é uma conotação. Há toda uma simbologia. As palavras aí não estão empregadas literalmente. É um texto metafórico. Então, podemos ver que alguns termos, cigarra, formiga, verão, inverno, não estão empregados no sentido literal. Eles vêm acrescidos de outros significados paralelos. Eles estão carregados pelo autor da fábula de impressões positivas ou negativas. Por exemplo, a cigarra representa quem? O bon vivant, aquele que tem a seguinte filosofia: aproveitar o hoje o máximo possível. O carpe diem. O que é o carpe diem? Aproveite o agora, o hoje. Então a cigarra representa esse ser humano. É aquele imprevidente, inconsequente. Já a formiga representa o trabalhador. A formiga é trabalhadora, previdente, ela poupa para os momentos difíceis. E temos ainda aí duas estações, o verão e o inverno. O verão representa o tempo de abundância. O verão nos dá essa conotação, né, de alegria, de prazer, de praia. O inverno é o tempo de crise, é o tempo em que as pessoas ficam mais em casa, fechadas. Então há toda essa simbologia nessa fábula. Como seria o texto denotado? Ora, o texto denotado é aquele em que as palavras estão empregadas em seu sentido literal, sem essa carga emotiva, essa carga com outro significado que não aquele que aparece primeiramente nos dicionários. Vamos analisar esse texto aqui, olha. O homem do mundo capitalista, consumidor por excelência, tem que aprender a poupar. Essa atitude o preparará para enfrentar dificuldades financeiras em época de crise. Infelizmente, a maioria dos que recebem um bom salário opta pelo estilo bon vivant, gastando o excedente com os luxos ofertados pela sociedade moderna. A riqueza não vem da noite para o dia. É resultado de um longo processo de previdência e de conscientização. Vejam,
Se nós pegarmos esses dois textos, o da fábula e esse que aconselha o homem a ser previdente, poupar, a mensagem é a mesma. O conteúdo é o mesmo. O que muda é a forma de expressão. Em um, nós utilizamos figuras, utilizamos formiga, cigarra, verão, inverno. O primeiro podemos dizer que é um texto figurativo, ele é carregado de figuras. Figuras que representam elementos da sociedade humana. Já esse segundo texto, ele é um texto temático, é o tema da poupança, é o tema da previdência, é o tema de saber controlar as finanças. Nós dizemos que esse é um texto temático, ele é denotativo. As palavras aí estão empregadas em seu sentido real, verdadeiro. Tá? As fábulas, via de regra, elas, eu vou até dizer que todas elas devem ser lidas como histórias de homens e não de animais, porque esses animais representam os homens da sociedade, tipos humanos da sociedade. Vamos pegar mais um exemplo aqui de texto conotado? Vejam só, aqui é o escorpião e o sapo. Um escorpião aproximou-se de um sapo que estava à beira de um rio e fez-lhe um pedido. Amigo sapo, você poderia carregar-me até a outra margem deste rio tão largo? O sapo respondeu, só se eu fosse louco. Você vai me picar e eu vou ficar paralisado e afundar, morrer. Disse o escorpião, isso é ridículo. Se eu picasse, ambos afundaríamos e nos afogaríamos. Confiando na lógica do que disse o escorpião, o sapo concordou e levou o escorpião nas costas, nadando para atravessar o rio. Quando chegaram ao fim da travessia, o escorpião cravou seu ferrão no sapo e saltou em terra firme. Atingido pelo veneno e já começando a afundar, o sapo voltou-se para o escorpião e perguntou-lhe, por que você fez isso? E o escorpião respondeu friamente, porque sou um escorpião e esta é a minha natureza. Ora, que tipos humanos aqui representam o sapo e o escorpião? O escorpião representa aquele ser humano de má índole, ele já tem essa natureza, já pertence a uma característica psicológica dele, e o sapo representa aquele ingênuo que confia em todos que estão ao redor. O escorpião, ele agiu como a sua natureza manda. O escorpião ferroa e ele ferroou o sapo. Como nós leríamos isso num sentido denotativo? Seria isso. Deve-se selecionar bem as pessoas em quem realmente se deve confiar. Quem confia em alguém de natureza duvidosa pode ter perdas irreparáveis na vida. E o sapo representa exatamente esse ser que confia em pessoas de natureza duvidosa. É interessante, tá? Então, veja, nós temos que aprender a chamada pluralidade de leitura. Há textos que nos permitem fazer uma outra leitura que é subjacente àquela que está diante dos nossos olhos. Cabe ao professor, o professor deve trazer esses textos aos seus alunos para imergi-los no mundo do letramento. O letramento é isso. O ser humano ele vai sendo letrado à medida que vai sendo apresentado a eles um repertório enorme, um leque enorme de textos. A fábula é um gênero literário interessante para se trabalhar com crianças.
Por que não também com adultos? Mas o professor, ele tem que guiar, ele tem que mostrar à criança que existe uma outra leitura, ele vai direcionando. A partir do momento em que o professor faz isso, a criança vai fazendo relação dos animais, daquelas características de animais com as características de seres humanos. Vamos ver mais um exemplo aqui, olha. Mais uma fábula. Um asno, vítima de fome e de sede, depois de longa caminhada, encontrou um campo de viçoso feno. O professor explica à criança o que é feno, ao lado do qual corria um riacho de águas límpidas. Consumido pela fome e pela sede, ele começou a pensar, hesitar. Ele não sabia se antes comia do feno e depois bebia da água, ou se antes tomava água e depois aplacava a fome. Assim, perdido na indecisão, ele morreu de fome e de sede. Essa é uma fábula de Buridão, filósofo da Idade Média. Ela faz uma crítica, o burro representa quem? Aquele homem que é consumido pela indecisão. É aquele homem que não sabe tomar uma atitude na vida. É aquele homem que fica embaraçado diante de uma tomada de decisão e acaba por perder tudo. Aqui o burro morreu, mas o morrer aqui pode ser perder uma oportunidade. Há pessoas às quais aparece uma oportunidade e a indecisão as leva a perder tudo. Ela não opta nem por uma, nem pela outra. Então, qual seria aí o texto denotado equivalente a esse? Um indivíduo colocado diante de dois objetos igualmente desejados pode ficar de tal forma indeciso que acaba por perder a ambos, né? Esse tipo humano existe na sociedade? Muito. Há pessoas que quando tem, por exemplo, duas ofertas de emprego, ela pensa tanto em qual dos dois, ela pondera tanto, não toma decisão, que ela acaba perdendo os dois, né? Quem ofereceu tanto um como o outro acaba contratando pela demorada de decisão dessa pessoa. Há pessoas que, quando aparecem duas outras para se relacionar, para escolher como cônjuge, ela fica tão indecida, ela fica tão perdida, indecisa, que acaba perdendo os dois, né? O burro representa isso, o asno aqui. Ele representa exatamente esse ser humano que, diante de duas ofertas essenciais, interessantes, ele, movido por uma indecisão profunda, não opta nem por uma nem pela outra, tá? Vamos ver agora um outro gênero. Então, por exemplo, é muito interessante, o professor ele deve ter o cuidado de trazer essa diversificação de gêneros. E quando nós trazemos uma parábola, uma fábula, nós estamos entrando num território de pluralidade de leitura. E compete ao professor apresentar à criança isso. Vamos pegar aqui um texto bíblico, uma parábola, né? As parábolas eram as histórias contadas por Jesus. Aparentemente é uma história, mas por trás dela há uma outra leitura. A parábola, tal qual a fábula, apresenta essa duplicidade, pluralidade de leitura. Vamos pegar uma bem curtinha. O professor pode contar isso para a criança, né? Jesus disse: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Pronto, historinha curta, né? Então, um pastor tem 100 ovelhas, uma ovelhinha se perde, ele deixa as 99 lá quietinhas e vai atrás daquela. Muito bem. Aí nós temos um texto conotativo, porque ovelha aqui não é ovelha, o pastor da ovelha aqui não é pastor, tá? Nós temos uma leitura por baixo disso. E quem é que nos dá essa leitura? É o próprio Jesus. Jesus mesmo disse, né?
Ele termina a historinha e quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Pronto. Aqui acabou a historinha no plano conotativo. Agora vamos ver quem é a ovelha. Tá? Quem é esse pastor que se alegra ao encontrar essa ovelha perdida e vai compartilhar a alegria com os amigos? Jesus continua, né? Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Pronto. Então, nós vamos tirando as vendas dos olhos. A ovelha aqui é um texto religioso. A ovelha representa o pecador. O pastor representa Deus. Então, quando uma ovelha se perde, o perder-se aqui significa cair no mundo do pecado, sair sob as asas de Deus, sob a proteção de Deus. E quando Deus encontra esse pecador, o traz de volta para ele, quando esse pecador se converte, se arrepende, o encontrar aqui é o pecador arrepender-se. Lá a ovelha volta para o pastor. Aqui o pecador volta para Deus. Ele se arrependeu. Tá? Então Deus faz uma festa no céu. A lição é essa. Ok? Nós vamos terminar analisando mais um texto. Esse texto é de um escritor chamado Stanislau Ponte Preta. É pseudônimo dele, né? O Stanislau Ponte Preta, o nome verdadeiro dele é Sérgio Porto. Ele escreveu uma narrativa chamada Inferno Nacional. O mais interessante é que esse texto foi escrito há mais de 40 anos. Se nós dissermos que ele foi escrito ontem, qualquer pessoa acredita, é incrível, não é? É a leitura que há por baixo dessa, ela continua atual. Vamos ver então que interessante? Por que Inferno Nacional? Nós temos aí na imagem um homem encontrando Satanás. A historinha abaixo transcrita surgiu no folclore de Belo Horizonte e foi contada lá, numa versão política. Não é o nosso caso, vai contada aqui no seu mais puro estilo folclórico, sem rodeios. Vejam que aqui na introdução ele ironiza, não é? Ele diz que essa é uma historinha que lá em Belo Horizonte foi contada numa versão política, mas não é o caso, claro que é, né? Vamos ver? Ele diz assim: diz que era uma vez, tá? O professor deve aproveitar isso, era uma vez, né? Era uma vez, sempre como começa um conto de fadas, né? Esse era uma vez sinaliza que se trata de um conto de fadas, de uma história fictícia, tá? Mas por trás dela há uma mensagem. Era uma vez um camarada que abotoou o paletó. Abotoar o paletó é uma gíria antiga que significa morrer. Era uma vez um camarada que morreu. Ele vai descrever quem era esse camarada. Em vida, o falecido foi muito dado à falcatrua. Falcatrua quer dizer cambalacho, corrupção, tema bem atual no Brasil de hoje. Ele chegou a ser candidato a vereador pelo PTB, ele foi diretor de Instituto de Previdência, foi amigo do Tenório. O Tenório, na época, era um político, seria a mesma coisa de dizer hoje, foi amigo do Lula, amigo do Temer, amigo do Bolsonaro, a mesma coisa, tá? Enfim, ao morrer, nem conversou, foi direto para o inferno. Em lá chegando, pediu audiência a Satanás e perguntou: qual é o lance aqui? Ele chegou ao inferno e ele queria saber como funcionava o inferno. Satanás explicou que o inferno estava dividido em diversos departamentos, cada um administrado por um país, mas o falecido não precisava ficar no departamento administrativo pelo país de origem.
Ou seja, né, lá no Brasil havia um departamento, lá no inferno havia um departamento chamado Brasil, um departamento chamado França, um departamento chamado Inglaterra, um departamento chamado Rússia. O inferno está dividido em departamentos e cada um deles recebe o nome de um país aqui da Terra. E ele podia ficar no departamento do país que escolhesse. Não é porque ele veio do Brasil que era obrigado a ficar lá no Brasil. O falecido agradeceu muito e disse a Satanás que ia dar uma voltinha para escolher o seu departamento. Está claro que saiu do gabinete do diabo e foi logo para o departamento dos Estados Unidos, achando que lá devia ser mais organizado o inferninho que lhe caberia para toda a eternidade. Ele entrou no departamento dos Estados Unidos e perguntou como era o regime ali. 500 chibatadas pela manhã, quer dizer, colocava-se lá o falecido num tronco, davam-se 500 chicotadas nele. Depois passar 2 horas num forno de 200 graus. E na parte da tarde ficar numa geladeira de 100 graus abaixo de zero até as 3 horas. E voltar ao forno de 200 graus. O falecido ficou besta e tratou de cair fora. Imagina que ele ia ficar lá nos Estados Unidos. Ele foi em busca de um departamento menos rigoroso. Ele esteve no da Rússia, no do Japão, no da França, mas era tudo igual. A divisão em departamento era apenas para facilitar o serviço no inferno. Mas em todo lugar o regime era o mesmo. 500 chibatadas pela manhã, forno de 200 graus durante o dia e geladeira de 100 graus abaixo de zero pela tarde. O falecido já caminhava desconsolado por uma rua infernal quando viu um departamento escrito na porta, Brasil, e notou que a fila à entrada era maior do que a dos outros departamentos. Ele achou algo estranho. Todo mundo aqui no inferno quer ir para o Brasil, lá na Terra todos querem sair do Brasil, aqui no inferno querem vir para o Brasil. Ele pensou com suas chaminhas, aqui é uma ironia, né? Ele está lá no inferno, está soltando fumaça pela cabeça. Aqui tem peixe por debaixo do angu. Isso aí é um dito que quer dizer, nesse mato tem coelho, tem coisa errada aqui. Ele entrou na fila e começou a chatear o camarada da frente, perguntando por que a fila era maior e os enfileirados menos tristes. O camarada da frente fingia que não ouvia, mas ele tanto insistiu que o outro, com medo de chamarem atenção, disse baixinho, fica na moita e não espalha não. Fica na moita, fica com o bico calado. Eu vou te explicar por que todo mundo quer vir aqui para o Brasil. O forno daqui está quebrado e a geladeira anda meio enguiçada. Não dá mais de 35 graus por dia. Aí o falecido falou, peraí, e as 500 chibatadas que existem em todos os departamentos? O sujeito encarregado desse serviço vem aqui de manhã, assina o ponto, cai fora. Vejam, aí eu pergunto para vocês, eu devo ler isso denotativamente? O que é denotativamente? Literalmente? Diabo aqui é diabo mesmo, inferno é inferno, geladeira é geladeira, forno é forno, é isso? O algoz lá que chicoteia é o algoz do inferno? Não. Há toda uma leitura por trás disso, há toda uma crítica por trás disso. Então vejam só que interessante, nós temos aqui três críticas principais, né? A primeira, né? Quando ele diz assim, olha, está claro que o falecido saiu do gabinete do diabo e foi logo para o departamento dos Estados Unidos. Qual é a crítica que existe aí? É a crítica à americanolatria. O brasileiro é adorador da cultura americana. A isso se dá o nome de americanolatria. O brasileiro direto fala, meu sonho é morar nos Estados Unidos, aí para os Estados Unidos só consome roupa dos Estados Unidos, comida dos Estados Unidos, né? Nós imitamos muita cultura americana. Ele faz uma crítica, ele morreu, agora aqui no inferno eu vou para os Estados Unidos, né? Uma segunda crítica que nós temos aqui, por que todos vão para o Brasil? Porque lá a geladeira está enguiçada, o forno está quebrado. O que representam geladeira e forno? Não é geladeira e forno, representa
representa aqui o sistema brasileiro, a educação, a saúde. Minha gente, a nossa saúde está quebrada. A educação pública está quebrada, não é verdade? O forno está quebrado, a geladeira está enguiçada. Nós ouvimos todos os dias aí nos noticiários. Nos hospitais públicos não há geladeira, há remédios sendo jogados fora, medicamentos que precisariam ficar em geladeira, insulina, por exemplo. Tá? Nós não temos leitos, não temos quartos. As pessoas ficam jogadas em corredores, na enfermaria. Então, há algo mais profundo do que simplesmente geladeira e forno. A geladeira e o forno representam as instituições falidas do Brasil. E temos mais uma crítica. O rapaz encarregado das chibatadas, lá no Departamento do Brasil, ele assina o ponto e cai fora. Representa quê? Representa um grupo de funcionários públicos que assina o ponto e vai embora. Nós ouvimos direto nos noticiários médicos que vão ao hospital público, assinam o ponto e vão embora. Eles estão ganhando dos dois lados e vão trabalhar na sua clínica particular. Eles estão ganhando no hospital público e estão ganhando em sua clínica particular. Tá? Então veja, um texto conotado. O forno aí não é forno, a geladeira não é geladeira, são sistemas brasileiros. Não é? O encarregado lá de chicotear era um funcionário do inferno, é um funcionário público que assina o ponto e vai embora. O brasileiro falecido que quer ir para os Estados Unidos é uma crítica à americanolatria, certo? Então, é isso. Então nós vimos na ordem o que é signo, vimos que o signo é formado pelo significante e significado. Nós vimos que o signo ele pode ter um sentido literal, denotativo, ele pode ter um sentido figurado, que é o conotativo, e que isso se estende algumas vezes até um texto todo, não a uma palavra só. E é importante que os professores trabalhem nisso em sala de aula para ampliar o letramento de seus alunos. Quantos mais textos formos expostos, mais letrados nós ficamos. Nós vamos ter níveis de letramento mais profundos. Então, compete à escola imergir o aluno nos mais variados gêneros. Num próximo estudo, nós vamos ver o que são gêneros textuais. Muito obrigado.